Boa tarde, maravilhosas! Está no ar o Conect UOMA, aqui no Sistema Norte de Comunicação, o programa que conecta mulheres, compartilham histórias e inspiram negócios. Para o bate-papo de hoje, estou com uma convidada muito especial, Rebeca Estrela. E o tema de hoje está muito especial, sua marca é única. E como proteger o maior patrimônio da sua empresa? Com vocês, ela, essa maravilhosa Rebeca Estrela. Mônica, muito obrigada pelo convite. É uma honra imensa estar aqui participando do programa do Conect, esse movimento que eu apoio, que eu participo e que sou tão admiradora. Muito obrigada mais uma vez. Honra é nossa, toda nossa, de ter você aqui nessa tarde de hoje, que eu sei que foi difícil você encaixar na sua agenda, mas gratidão, Rebeca. Rebeca, e antes da gente começar a falar sobre marca, a falar sobre empresa, eu queria que você falasse um pouco da Rebeca, o CPF que está por trás desse grande CNPJ, certo? Conta para nós um pouco quem é a Rebeca, de onde a Rebeca veio, que as nossas telespectadoras gostam muito de saber quem é o CPF que está por trás do CNPJ. Vamos lá? Tudo certo. O palco é todo seu, amiga. Vamos embora. Essa pergunta sempre é desafiadora, né? A gente se definir quem somos, como nos vemos e nos mostramos ao mundo, né? Rebeca CNPJ, como a Mônica falou, é advogada, é empresária, trabalha nessa parte de registro de marca, mas Rebeca CPF é uma mulher cristã, uma mulher casada, que tem 2 gatas, é recém-casada, apaixonada pelo estudo, que ama estudar, ama se dedicar à vida acadêmica, à leitura, a entrar de forma imersa em tudo que se propõe a fazer e que ama pessoas. Acho que, acima de tudo, de qualquer área, de qualquer atuação, é sobre amar pessoas, de gostar de lidar com pessoas. Então, é um pouco da Rebeca CPF. Todo mundo pergunta, Mônica, por que você começa logo apresentando? Porque conexão é genuína. E esse primeiro bloco, ele é justamente sobre isso, sobre conexão e essência. Então, eu gosto que as telespectadoras, as nossas seguidoras, nossas Connect, conheçam cada empresária que nós trazemos aqui, não só a essência empresarial, mas também a essência pessoal, né? Quem está por trás ali da marca, do CNPJ, né, Rebeca? Com certeza. E, gente, não podia ser diferente, né? Eu e Rebeca foi, como é que eu digo, inspiração à primeira vista. Por quê? Porque conheci Rebeca através de outra Connect, a nossa querida Carol Santos, né, que é a nossa fotógrafa oficial aqui de João Pessoa. E foi assim, Mônica, eu quero te apresentar uma amiga, quero levar uma amiga. E, na verdade, quando a gente foi descobrir, era cunhada, não era, Rebeca? Eu tenho, assim, Carol, ela me abriu portas, né? Ela me apresentou Mônica já me apresentou tanta gente. Foi, assim, uma conexão levando a outra. Exato. De verdade, assim. E ela é maravilhosa. Quem faz minhas fotos, inclusive, em breve estarei renovando as fotos com ela. E faz as fotos de Mônica também, né? Faz essa ponte, que vai além da fotografia. Eu acho que quando a gente entrega nosso serviço, além do serviço, exato, é isso que acontece, né? E a gente pôde, através do Connect, criar várias conexões como essa. Foi super importante para meu momento como empreendedora. Rebeca, vamos lá, as perguntas, né? Que é o que todo mundo aqui quer saber, né? Qual foi o momento mais desafiador na sua trajetória como advogada? Mônica, começando que eu nunca me vi advogada. Isso é um fato bem curioso da minha trajetória. Eu fazia vestibular, Enem, para outra área do conhecimento, uma área que hoje eu percebo que não tem absolutamente nada a ver comigo. E entrei até no terceiro ano, né, quando terminei o ensino médio, passava em tudo menos nessa área, e entrei no cursinho, e aí foi o que eu percebi realmente que aquela área não tinha nada a ver comigo. Meu esposo, que na época era meu namorado, recém-namorado, dizia, eu pensava, não, deve ser coisa da cabeça dele, mas assim, todo mundo, as rotas, os caminhos apontavam para o direito. E entrei no direito sem muita expectativa,
fui ali construindo tijolo por tijolo, aquela carreira profissional mesmo. Eu sempre, como eu disse, tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer com muita excelência. Então, desde o início da graduação até o final, estava trilhando ali para que, quando eu decidisse para onde eu queria ir, fosse da melhor forma possível. Mas eu não me imaginava advogando. E comecei a estagiar e fui conhecendo o mundo da advocacia. E aí, estagiei, trabalhei durante 5 anos no escritório. E o momento de saída desse escritório acho que foi um momento mais difícil da minha fase profissional, porque foi onde eu tive que decidir. Vou trabalhar em algum outro local ou vou abrir o meu? E já tinha ali uma chama, um desejo muito forte no meu coração. Durante a graduação mesmo, assim, eu já tinha tentado fases empreendedoras, mas não no direito. Eu tinha, na faculdade eu vendia doce para complementar a renda. Não era nada como, eu não via o empreendedorismo ainda como algo principal na minha trajetória. E aí foi esse momento da saída do escritório em que virou a chave, em que eu me coloquei nessa posição de agora eu vou empreender, agora eu vou realizar esse sonho. E aos trancos e barrancos, o que viesse junto com essa decisão, eu iria suportar, porque era uma decisão que eu estava tomando assim, muito consciente de que era o que eu queria para mim. Então foi o momento assim, mais crítico da minha trajetória profissional, foi decidir empreender. Porque eu acho que a gente tem um sonho, às vezes, a gente pensa, tem várias ideias, vários projetos, mas acho que muitas vezes a parte mais difícil é quando a gente tem que tirar do papel. É de dizer assim, não, mas agora eu vou ter que botar para frente. Então, para mim, foi esse momento. E hoje eu vejo esse momento com aquele sentimento de por que eu não fiz isso antes? Verdade. Ô, Rebeca, e assim, durante essa trajetória, né, da saída do escritório que você trabalhou e ao novo negócio que você queria abrir para você, teve algum não? Com certeza. Eu digo assim, não que virou assim, o aprendizado, né? Com certeza, Mônica. Assim, ao redor, eu acho que sempre que a gente toma uma decisão na nossa vida, nós, dentro de nós, temos aquela perspectiva de que vai dar certo, aquela confiança. Porque eu acredito muito em mim. Uhum. Acredito muito, porque primeiro, se não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Mas esse quem é que vai acreditar, a gente sempre espera. Então, a gente sempre espera do outro esse apoio, essa palavra de confiança de que vai dar certo. E, ao meu redor, muitas pessoas, familiares, alguns amigos, deram esse não indiretamente. Não chegavam para mim para dizer assim, vai dar certo. Pelo contrário, e será que vai realmente funcionar? Será que vai suprir a tua necessidade financeira, a tua necessidade profissional? Será que não era melhor tomar esse outro caminho? Então, surgiram muitos questionamentos ao meu redor, mas eu tive que ter esse pulso de ter a confiança, porque justamente, se eu não acreditasse, realmente podia desistir. Porque se eu mesma estou decidindo não acreditasse, então foi essa parte, assim, esse processo que eu passei também, de ouvir mais a mim, de aprender a confiar na minha própria intuição. Porque tem muito isso no dia a dia também empresarial, de, vou investir em tal coisa, vou investir em uma área, em outra, ou fazer tal curso, vou fazer tal curso, participar de tal canto. Assim, todas essas decisões, se eu não estiver ouvindo minha intuição e pensando também de forma racional, os prós e contras, não vai para frente, se eu for só ouvir ao redor. Então, foi essa fase que eu passei. Eu estou perguntando isso a você assim, Carol, porque apesar do Conect ser um programa, né, uma comunidade, então quando eu digo assim, vocês, é inspiração à primeira vista, é justamente por conta disso, porque a gente enxerga uma empresária visionária de longe, pelas atitudes, né? E a Rebeca, desde o primeiro momento que ela entrou no Conect, ela sempre colocava em prática, né, ali as nossas dicas de network. E eu sempre via ali, eu bem calada, só observando, mas sempre observava ela sempre a praticar, a marcar café com as meninas, né?
E eu dizia, nossa, ela entendeu realmente o que é conexão genuína. Então, Rebeca, eu te parabenizo. Né? Acho que eu já fiz isso, né, de forma pessoal, mas agora estou aqui abrindo um leque para vocês, porque eu também gosto de parabenizar as minhas connects, tá? Eu não canso de rasgar o véu para elas quando elas realmente acertam, né, Rebeca? E também quando não acerta, a gente conversa também, né, Rebeca? Com certeza. Ela tá no bom e no ruim. Não, gente, porque eu digo assim, né, o bom líder não é aquele que vê o outro errando, né, o seu liderado errando e deixa errar, ou passa a mão na cabeça. Eu acho que a gente também tem que corrigir em amor, chegar, falar, olha, esse caminho não está dando certo, vamos ver o que é que a gente pode melhorar. E são assim os nossos cafés, né, Rebeca? Com certeza. E quantas pessoas já não conheci, já não pude ter, fornecer alguma informação e receber muita coisa, assim, ter essa troca com esses momentos de café, de chegar e marcar. E o mundo que eu sempre incentivo, assim, mas você já entrou em contato com fulano? Olha, fulano pode ser uma boa conexão para você. E assim, sempre dá um match perfeito. É verdade, gente. Rebeca, durante essa transição, né, de sair do CLT para ser empresária, como foi que você conseguiu equilibrar aí as emoções, né, nesse intermédio? Porque geralmente o que você tinha relatado um pouco antes, né, que às vezes o primeiro não vem das pessoas que a gente acha que vai nos apoiar, né? E isso, por si só, já é um balde de água fria, né? É aquele balde que a gente diz, poxa, e agora, né? Mas como é que você conseguiu manter o equilíbrio, né, das suas emoções e também criar novas estratégias? Porque com você já foi o primeiro plano, eu vou falar com a família, com um amigo, né? E quando veio esse não, qual foi o segundo plano? Qual foram as estratégias? Assim, uma coisa muito importante, como eu falei, é escutar a sua própria intuição. Então, meu pai sempre diz assim, que Rebeca é uma pessoa muito perseverante. Quando ela quer uma coisa, ela vai até o final, porque ela quer, ela vai conseguir. Que eu sou muito, assim, perseverante, determinada, quando eu decido alguma coisa. Então, o difícil foi chegar à decisão. Quando eu realmente cheguei à decisão, vi que, assim, não estava mais realmente sendo viável continuar. Quando eu cheguei à decisão, mesmo ouvindo ao meu redor esses nãos, ouvindo opiniões contrárias, além de ser perseverante, eu sou intensa. Então, assim, é aquela coisa, eu não consigo ficar em uma coisa que eu não estou me sentindo bem, eu não consigo ficar... eu sou muito assim, ou é sim ou é não tem o meu termo. Para mim, não tem ficar em cima do muro. Então, eu acho que é muito isso, assim, a minha dica, a minha estratégia é não ficar em cima do muro. Se é sim, tô dentro, vou estar ali para o bom, para o ruim. Se é não e jamais. Então, assim, se posicionar, como a gente sempre escuta até a Connect Andréa Parra, se posicionar, tá em tudo. Até mesmo nessa hora de decidir, assim, virar a chave de vida, tem que ser firme. Porque senão, como eu falei, os nãos vão chegar e a gente vai ficar ali no desequilíbrio do muro e vai acabar pendendo por uma coisa que a gente não quer por causa de quem está ao redor, dos nãos que vão, eventualmente vai chegar. Então, essa questão de se posicionar, de se colocar firme na decisão, mesmo que no fundo tenha muita dúvida, mesmo que você mesmo duvide, assim, mas não transpareça isso para o mundo. Guarde aquela insegurança para você, guarde ali no teu coração, porque confia. E assim, acho que acima de tudo, a maior estratégia de todas, acima dessa que eu acabei de mencionar, é entregar nas mãos de Deus, nos planos de Deus. Eu acredito muito nos planos de Deus porque rezava muito pela minha profissão. Deus me mostrou a luz, me mostrou o caminho, me mostrou através de fatos, pessoas, como eu falei, do meu esposo, através de muitas coisas que aconteceram, ele me entregou ali a resposta para a minha oração. Mesma coisa com a minha vida amorosa, com o meu casamento, mesma coisa com a minha trajetória profissional. Então, entregar a Deus, porque ele é nosso guia, é nosso farol. E ter esse posicionamento de não ficar em cima do muro. Verdade. Interessante, Rebeca, mas calma, segura um pouquinho que eu quero dar um recado para as minhas amigas empresárias e telespectadoras que estão aí do outro lado nos assistindo. Mulher, tu quer aumentar o teu poder feminino, empresarial? Então, segura essa dica.
Uma mulher perfumada, ela vai longe. E por isso eu vou chamar a minha amiga Gabi Cavalcante, da Melanine Stories. É com você, Gabi. Boa tarde, Mônica. Boa tarde você que está nos assistindo aí de casa. Hoje trouxe alguns perfumes da Melanine para apresentar para vocês. Perfumes da Brand Collection, para quem não conhece essa marca, que vem se destacando no mercado pela qualidade e custo-benefício dos contratipos que oferecem. Nessa marca você vai encontrar os mais variadas grifes do universo da perfumaria. Inspirações como Chanel, Dior, Paco Rabanne, Dolce & Gabbana. Lá na Melanine também tem perfumes árabes, que se você consome esse universo da perfumaria, com certeza já ouviu falar e já ficou com aquele ar de desejo de poder usar. Separei algumas fragrâncias, aquelas mais vendidas do universo da perfumaria, que com certeza já foi viralizado, você já viu por aí. O Sabá também, campeão de vendas. Lá não tem só feminino, tá? Tem masculino também. Lembrando que temos provadores de todas as fragrâncias, tanto feminino quanto masculino. Vale a pena frisar, porque a gente vê esses frascos aqui e sempre imagina que é só feminino, mas não, para todas as idades e estilos. Lá também você vai encontrar uma mentoria para você fazer toda a sua consultoria de perfume ideal para a ocasião que você está querendo usar. A loja fica localizada na Avenida Monteiro da Franca, 1169. Nosso Instagram é @melanine_store. Vem você também acompanhar e agora eu passo para você, Mônica. Obrigada, Gabi. Valeu pela parceria de sempre. Separa aí as minhas encomendas que eu pego já contigo. E com vocês, gente, estou aqui com ela, Rebeca Estrela. Estamos aqui num bate-papo maravilhoso. Mas, Rebeca, aguarda um pouquinho que a gente vai para um breve intervalo e voltamos já para o próximo bloco. Não sai daí. Via Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar.
ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Voltamos com o Connect Woman e a minha entrevistada de hoje é a Rebeca Estrela, que estamos aqui falando sobre marca única, patentes, legado, trajetória de vida e agora é o momento de falarmos sobre aprendizado. Rebeca, boa tarde para quem está chegando agora, né? Boa tarde. Rebeca, estávamos falando sobre, né, conexão e essência, mas agora queremos falar um pouco sobre aprendizado. Rebeca trouxe um pouco sobre a trajetória dela, certo? Como é que ela começou, quem era a Rebeca e agora vamos falar o que mais interessa, né? Rebeca, nessa jornada, nessa trajetória, qual foi a maior virada de chave para você como empreendedora? Mônica, eu diria que foi o primeiro ano da Reluz. Foi assim, ver que 12 meses se passaram, eu persisti, eu perseverei. Falei muito em perseverança no bloco passado. E isso é muito importante para mim, assim, ter perseverado e verificar ali, olha, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Então, assim, foi essa virada de ver, agora eu posso me posicionar como uma empresa sólida, sim, uma empresa que persistiu ao primeiro ano. Porque assim, a gente tem estatísticas diversas que mostram que grande parte das empresas, elas vão falir entre os 2 primeiros anos. Uhum. Então, ultrapassar essa marca de um ano é extremamente crucial, extremamente importante para o empreendedor. E começar a entender como é que funciona o fluxo de caixa, o faturamento, quais são os meses que giram melhor, quais estratégias fizeram ali girar melhor. Foi participar de tal coisa, foi tal curso, foi tal investimento. Então, você começa a entender melhor o funcionamento do teu negócio. Então, para mim, foi essa virada de ver, não, agora eu tô com a certeza de que isso aqui vai funcionar. Eu não tenho mais dúvidas. Sim. Eu acho que durante o primeiro ano sempre gera aquela dúvida, aquela insegurança, mas essa virada de chave do primeiro ano foi assim muito marcante para mim. Falando sobre marcas, ainda é um tema, né, Rebeca, que muitos empresários sonham e idealizam o seu negócio, a sua empresa, mas ainda tem aquela questão de não proteger o seu legado, né? Exatamente. Eu digo hoje, né, também como diz a Andréa Parra, né, a sua marca é única, mas como se tornar única hoje no mundo de tantas cópias, digamos que códigos, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente poder trazer a consciência, né, dos nossos telespectadores que estão nos assistindo e que também são empresários, que é muito importante você proteger a sua marca, né, Rebeca? Com certeza. Então, poderia explanar um pouco mais sobre esse tema, Rebeca? Com certeza, Mônica. E assim, está diretamente relacionado ao empreender, porque hoje muito se fala, né, sobre branding, sobre criar uma marca única, deixar ali algo de diferente, um diferencial na sua empresa, mas de nada adianta pensar tanto no nome, pensar tanto naquele projeto e investir tanto naquele projeto se não tiver um investimento principal, que é a proteção. Então, hoje no Brasil a gente tem um entendimento na legislação, e aí vem meu lado Rebeca, advogada, também falando. A gente fala de legislação, a gente não é burocrática. A gente tem na legislação uma determinação de que a marca só é da pessoa, só é daquele titular, quando se busca o registro. Então, esse sistema, essa forma de fazer do nosso país, ainda não entrou na cabeça de muito empreendedor. Então, muitas vezes se inicia o projeto, se divulga, se gasta com investimento das mais variadas áreas, seja marketing, identidade visual, tráfego pago, o que for, e depois descobre que aquela marca já tem alguém que registrou e que aquela marca não é daquela pessoa que está utilizando,
e sim de quem registra. Então, hoje o uso não garante nenhum direito, garante somente quem vai lá no INPI, que é o órgão Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e efetua ali a burocracia, que é o registro. Sim. Então, essa formalidade, ela até também é importante para gerar a consciência de valorização do próprio empresário. Eu sempre gosto de dizer isso, que de nada adianta se ter a marca, se ter, fazer lá o processo, sem o empresário entender a importância de efetivar todo aquele passo a passo lá no INPI, de entender quais são os direitos que vão gerar a partir do registro, os benefícios, né, de você passar por toda essa burocracia, que é a questão tanto do uso exclusivo, então você poder utilizar de forma exclusiva, a marca é sua, naquela área de atividade, durante todo o território nacional. Então, Brasil, aquele registro ali vai te garantir que naquela área, seja na advocacia, seja na área de produtos personalizados, na área que for, o registro feito ali naquela área vai valer para o Brasil inteiro. Então, o maior dos benefícios é esse, mas ainda tem outros benefícios. Possibilidade de criar franquia, quem quiser expandir, né, o seu negócio, criar franquia, licenciar, fazer collab, como a própria Carmed Fine, a gente acompanha, né, vê que foi um grande sucesso, essa possibilidade de licenciar e, enfim, até mesmo vender a marca. Essa questão da venda, mano, que é interessante, porque quando eu falo dessa hipótese, muitos empreendedores que já estão até buscando o registro, eles se surpreendem. Porque eu digo, a marca é um bem igual é um carro. A empresa não tem um carro, do mesmo jeito ela tem a marca. Se ela quer vender o carro, ela vende. Mesma coisa acontece com a marca. Ela pode vender a marca também. Então, tem valor, para além do valor de divulgação, do valor assim, social, tem o valor ali material também da marca. Então, é um lado, uma perspectiva que o empreendedor precisa conhecer para proteger e ter todos esses benefícios. Interessante, né? Você falando isso, porque quando eu criei a marca Connect, né? Então, foi uma das primeiras das minhas preocupações, né? Foi registrar a marca, né? E eu achava que era uma coisa tão simples, que era tão rápido, tão, né? E na época eu tinha feito com a Gabriela, né, lá da Contal, e ela com toda a paciência resolveu, ensinou, explicou várias vezes até eu ter a decisão, não, é isso que eu vou fazer. E eu vou dizer a vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. E o que é que acontece? Mônica, aquela que já vai criando, já vai colocando em prática, já vai tendo as ideias, já vai botando o carro para andar, né? Esse ano a gente deu uma repaginada no Connect, e aí a gente mudou a cor, mudamos a logomarca, e tudo isso foi um plano estratégico pensado, né, com a minha mentora de brand, que é a Andréa Parra, e a gente passou acho que uns 6 meses estruturando tudo isso, para hoje estar com essa marca, né? Já estampada, né? Toda personalizada. E aí veio a grande preocupação, né? Nossa, eu fiz um investimento demorado, um investimento valioso, né? E agora eu vou ter que fazer novamente, mas preferi fazer esse investimento do que correr o risco de lá na frente, né, chegar com a surpresa, né, de que existe também um outro Connect Woman Network, né, com a nossa marca, com a nossa cor, e a gente perder todo o trabalho que foi feito, né? E dessa vez, né, eu dei a preferência, porque eu gosto, gente, de estar sempre ali, usando todos os serviços que tem dentro da rede, né? E as meninas são testemunha disso. Tudo que eu procuro, que eu tento fazer, primeiro eu tento consumir, procuro ver se tem dentro para poder buscar, depois buscar lá fora, né? E hoje é a Rebeca que está não só cuidando da parte do registro de marca, mas dando toda a assessoria jurídica, né, ao Connect. E assim, para mim, foi assim, uma escolha rica, né, em ter que realmente dar prioridade ao registro de marca. Com então, certeza. É um serviço que eu indico e que eu realmente aconselho que toda empresária que vai abrir, mesmo que seja vender bombom na calçadinha, né? Antes de pensar nos lucros, se preocupe, né, com a proteção da sua marca.
Com certeza, Mônica, porque o trabalho, né, que dá construir tudo isso para depois... Eu acompanho também quando dá errado. Então, eu já acompanhei casos, recentemente eu estava acompanhando um caso de uma empresa que não tinha o registro e recebeu uma notificação. A gente teve que defender ali, buscar compreender, será que a pessoa que notificou tem o registro, como é que está o registro dela. Então, entender a situação, mas assim... É muito complicado e não tem muita defesa quando se fala de uma marca registrada. Quem registrou primeiro, ganha. Então, apesar do processo ser demorado, né, a gente hoje está quase 2 anos para sair um registro de marca, mas calma, calma, não assustando com esse prazo. Quem entra primeiro tem a preferência. Então, é importante. Uma dúvida, Rebeca, que eu vou trazer, que pode ser a dúvida de muita gente, né? O que fazer? Quando, no caso, né, como eu fiz com o Connect, registrei a marca, né, o nome, com a cor, com a logo, tudo, e aí mudei novamente. É obrigatório, é obrigado para você desistir daquele processo, ou você pode continuar com o processo e ter 2 marcas, que acho que foi essa uma das minhas principais dúvidas, né? Essa dúvida é bem importante, Mônica. Tem 2 situações, assim. A primeira delas dentro dessa dúvida, a primeira delas quando se tem uma nova logo, é necessário registrá-la. Porque se você registrou o primeiro processo, por exemplo, você fez lá o registro de marca dentro do INPI, o primeiro processo com a marca mista, ou seja, o nome e a logo. Se você fez nesse formato e você modificou a sua identidade visual, então você modificou a logo, é importante e é necessário registrar novamente. Então, passar por todo o processo novamente com a nova logo. Isso porque presume-se que você não vai utilizar a antiga e aí, sem utilizar por 5 anos consecutivos, alguém pode ir lá no seu processo e instaurar um procedimento chamado de caducidade, que é para dizer que, olha, fulano que tem um registro não está utilizando a marca por mais 5 anos, logo deverá perder aquele registro de marca. Então, para não correr o risco de perder por caducidade, é importante fazer um novo registro. Mas isso não quer dizer que você não possa ter 2 registros, 2 processos ou até mais. Eu, por exemplo, eu tenho um processo de marca da minha empresa, da Reluiz Marcas, e eu tenho mais de um processo. Então, eu sou titular de 2 processos de registro lá no INPI. E aí, se eu criar um projeto, por exemplo, posso registrar também o nome desse projeto como marca. E até uma dúvida muito comum também, até emendando aqui nas dúvidas, não tem um logo, que também acontece, né? Criei agora, mas eu quero proteger o nome, mas eu não tenho logo, o que eu faço? Pode registrar somente o nome. Então, essa é uma solução muito importante para muitos empreendedores que até mesmo não utilizam logo, só o nome do projeto. Então, ter o registro do nome é super importante. Então, para mentorias, nomes de mentorias, de projetos, de podcasts, de palestras, tudo isso é registrável lá no INPI e é super importante. Porque, enfim, nesse mundo que a gente está tanta produção de conteúdo, né? Então, garantir a exclusividade, ser exclusivo, como diz tanto o André também, é super essencial. Hoje falamos tanto em Andréia aqui, né? É porque hoje nós temos aula de mentoria com ela. Quer dizer, eu tenho, né? Então, acho que é por isso que eu estou com o nome dela tão vivo na minha cabeça. Pois é, gente. Na verdade, a pergunta que me fizeram foi: por que você vai continuar com 2 marcas, né? Eu disse: eu sou uma mulher de muitas ideias. Então, assim, pelo investimento, pela criatividade, né? E pelo valor que eu sei que a marca tem. Então, eu disse: não, eu vou continuar com as 2 marcas, né? Mas veja, não, vou ver realmente, vou consultar se pode, e foi o que eu fiz, consultei a Rebeca, ela prontamente tirou todas as dúvidas, né? E eu disse: não, vou dar continuidade, eu quero continuar com a outra marca e vou, né, me jogar com a nova marca. E graças a Deus está sendo sucesso. Com certeza. Mas, Rebeca, me diga uma coisa. Como você se organiza para não se perder nesse excesso de trabalho? Porque naquela reunião que nós tivemos a semana passada, eu vi que são muitas horas, né? Até que você consiga realmente deixar o cliente satisfeito, né?
com as dúvidas, né? Porque eu me lembro que a gente conversou bastante e depois ainda fiquei com dúvida, ainda liguei para ela e ela... Então, assim, como é que você faz para se organizar com toda essa demanda? Mônica, hoje, assim, eu uso muitas ferramentas a meu favor. Então, o que a gente tem aí de instrumentos mesmo para facilitar a nossa vida, eu gosto de utilizar. E aí, por exemplo, eu vou falando por ferramentas. Hoje, uma que eu não vivo sem, assim, para mim, é quase como se fosse parte de mim, é o Google Agenda. Sim. Então, eu uso o Google Agenda para marcar todos os meus compromissos e hoje eu uso até a agenda compartilhada. Então, meu esposo sabe que de tal hora até tal hora eu estou aqui na gravação do Connect, que é no local tal, e eu também sei que ele está tal hora até tal hora na obra tal. Então, eu gerencio dentro do Google Agenda todos os horários. Então, eu marco lá meus compromissos médicos, seja compromissos pessoais, seja compromissos profissionais. Eu agendo tudo no Google Agenda. Então, na palma da minha mão, no celular e no computador, eu estou ali sempre com o Google Agenda disponível e aberto. Então, sempre antes de me comprometer, eu já checo lá no Google Agenda. E já na parte gerencial, assim, da Reluz, hoje eu tenho um sistema, um software pago para a parte de gerenciamento dos processos em si. Então, quem é da advocacia também normalmente sempre tem um software para gerenciamento dos processos, para receber ali as notificações de movimentação e tal. Mas eu utilizo na gestão mesmo operacional da empresa, então no viés empresarial, eu utilizo plataformas como o Trello. Então, eu tenho um calendário de marketing todo organizado, eu tenho um calendário de publicações de TikTok, LinkedIn, blog, toda uma gestão assim de... Eu só administro o Facebook, o Instagram e o YouTube. Essa mulher com essa quantidade de aplicativos, realmente tem que ter um equilíbrio para dar conta, né? Uma organização. Rebeca, nós estamos indo agora para o terceiro bloco, certo? Mas calma, que a gente vai ter um intervalo. Não esquece, pega a tua xícara de café, não sai daí que a gente volta já. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento.
Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passe estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para Dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Estamos de volta com o Connect Woman. Eu sou Mônica Ferrar e a minha entrevistada de hoje é ela, Rebeca Estrela, nossa querida, maravilhosa, inspiradora, advogada e empresária. Rebeca, estávamos falando sobre aprendizado, né? Mas agora a gente quer falar sobre inspiração e legado. Pode ser? Vamos embora, tá preparada? Vamos lá. Rebeca, o que é que mais te encanta, né, no atendimento ao seu cliente? Mônica, eu diria que para mim, o coração da empresa é o atendimento. Então, hoje, assim, eu faço questão, eu não terceirizo, não consigo. Tenho uma equipe, mas eu não consigo terceirizar o atendimento. Então, assim, para mim, eu faço questão de conhecer o meu cliente, estar em contato direto e que ele, assim, a qualquer momento tem uma dúvida, tem alguma questão, ele vai falar diretamente com Rebeca. Então, apesar de Reluz ser a empresa, ser além de Rebeca, mas Rebeca é ali quem vai estar à frente do atendimento, quem vai estar ali em contato. E assim, hoje eu prezo muito por um atendimento rápido. Eu acho que tempo é o recurso mais assim, escasso e mais precioso das pessoas. Então, eu tento ser ali, na medida do equilíbrio, sem prejudicar a minha vida pessoal, sem prejudicar a sanidade mental, mas prezo por um atendimento ali que atenda realmente o quanto antes a demanda do meu cliente. Na verdade, gente, eu vou falar para vocês, né? Eu sou um pouco suspeita de falar aqui, mas assim, só agora estou sendo, né? O Connect está sendo cliente, né, da Reluz, mas a Rebeca já nos acompanha aí, eu acho que tem o quê? Uns 2 anos, né, Rebeca? Sim. Então, assim, sempre tirando dúvidas, sempre prestativa, e essa foi uma das coisas que me fez escolher, né, dar continuidade com ela agora, né? Assim, como eu digo, a Gabi, ela continua cuidando da outra marca, ela continua ali com a gente, né? E então, vamos dar uma outra prioridade também aqui para a Rebeca. E o que é que você diria, Rebeca, para as pessoas, né? As empresárias, empreendedoras que ainda não enxerga o registro de marca como prioridade? Já pensou se você estivesse em um shopping e não conhecesse uma loja, olhasse ao seu redor assim e não identificasse nenhuma loja, não visse a Renner, não visse a C&A, não visse a Leitura, não visse nenhuma loja assim, você não conhecesse, essa é a sensação de um mundo sem a marca. E aquelas marcas que estão ali, seja no shopping, na rua, na internet, elas só estão ali com destaque, com tradição e história, porque elas foram protegidas. Então, o meu conselho não é de quem trabalha na área, não é da Rebeca advogada, é da Rebeca empresária, da Rebeca que passou pelo processo de decisão, pela escolha de uma marca.
o quão é difícil, o quão é meticuloso realmente decidir chegar a um nome. Já imaginou perder depois desse tempo todo de processo, de escolha? Então, não vale a pena correr o risco. É um investimento que é possível. Mesmo que você ainda não tenha faturamento, é possível. É possível se organizar, é possível buscar meios, buscar formas. Eu sempre digo ao meu cliente assim, eu sou a pessoa mais acessível para fazer dar certo. Então, o que eu posso fazer para que você resolva esse problema e registre a sua marca está comigo. Eu vou lhe ajudar. Verdade. Qual é o hábito que você cultiva para manter sempre essa chama empreendedora? Mônica, eu costumo assistir muitos cortes, entrevistas de pessoas que eu admiro muito na área do empreendedorismo. Uma das pessoas assim que eu sempre acompanho, por exemplo, é Cristina Junqueira, do Nubank. E acaba que muitas inspirações são mulheres. Que eu acho que a gente precisa dessa troca, de se identificar, de se ver no outro. Sim. Então, eu gosto muito da via de pensamento, de comunicação dela. Eu acho que ela é muito precisa nos conselhos. Ela tem até uma frase bem característica dela, que é o foca no seu. Então, aquela coisa de que o mundo pode estar caindo, mas eu estou fazendo o meu. 1000 dedos vão se apontar, mas eu estou fazendo o meu. Exato. Então, buscar referências de pessoas que não precisam ser da sua área, não precisa ser alguém que trabalha com registro de marca, não precisa ser alguém que trabalha exatamente com o que você faz, mas alguém que dê ali motivos para você acreditar que vai dar certo. Então, essa troca de inspiração é importante. Engraçado, é bem interessante. Na verdade, não é engraçado, é interessante. Você se inspira em outra mulher, né? Assim, rebuscar inspiração em outra mulher. Eu me inspiro muito nos podcasts do Joel J, né? Então, assim, vão muitas entrevistas ali, diversificado, né? Homens, mulheres e assim... como é aquela rotatividade de plays, né, de pessoas que realmente deram certo, pessoas que estão começando ali no início, outros que já estão num nível bem elevado, que a gente almeja um dia poder chegar, né? Então, assim, busco muito também assistir esses cortes de podcast, né? E quando estou com tempo, assisto ali o podcast por completo, que às vezes é 1 hora e tanta, né? Então, a gente precisa realmente ter tempo, mas que vale a pena, porque conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, né? A tempestade, ela pode vir, pode derrubar tudo aquilo que você construiu, mas o conhecimento você vai levar com você. Acredito que até para a eternidade. Com certeza. E tem uma coisa muito importante, Mônica, que assim, eu coloco isso como lema de vida. Eu posso saber muito, mas sempre vou ter o que aprender. Então, tenho muitas referências na minha área também, para intelectual, tem advogadas e pessoas que trabalham na área, assim, com 20 anos de carreira, que eu acompanho diariamente, assim, no Instagram, no YouTube. Então, eu sempre coloco isso na minha cabeça. Eu posso saber muito, mas eu sempre tenho algo a aprender. Então, acho que internalizar isso, porque é muito comum, é muito frequente a gente cair na cilada de que a gente sabe muito. A gente já sabe, não precisa ouvir, porque eu já sei. E isso é muito danoso, porque às vezes, onde a gente menos imagina, a gente sai com uma lição, um aprendizado ali tão rico, tão valioso, que a gente não esperava. Verdade. Então, é uma mensagem até importante para deixar para nossos telespectadores. E qual é o conselho que a Rebeca de hoje diria para a Rebeca do passado? Tenha mais confiança em você. Eu acho que a Rebeca de alguns anos atrás, como a Mônica falou, eu sou um pouco jovem, mas a Rebeca de anos atrás precisou passar por um processo de maturidade. A vida deu umas pancadas, em termos pessoais, que me levaram a amadurecer em pouco tempo, mesmo com pouca idade. E eu diria à Rebeca de tempos atrás que confiasse mais em si, porque essa confiança leva a gente a lugares que a gente não imagina. E, Rebeca, se nossas telespectadoras quisessem assim, tirar dúvidas com você, como é que elas te acham? Mônica, vou deixar aqui meus canais de contato, para quem quiser entrar em contato comigo, com a Reluiz Marcas também. No Instagram, eu estou como @RebecaEstrela.
e trago um pouco da minha vida pessoal, um pouco da advocacia. E também estou como Heloise Marcas, @Heloise Marcas, tanto no Instagram, se você pesquisar Heloise Marcas no Google, vai aparecer o site da Heloise. E nele, você vai conseguir, de forma gratuita, se cadastrar lá no formulário e colocar sua marca para a gente verificar se ela está disponível no INPI. Então, é uma dica super valiosa, porque é uma pesquisa fácil, rápida e gratuita. E, como eu falei, sou bem acessível, então segue lá no Instagram, manda direct, manda mensagem. Tem no link do Instagram meu WhatsApp, então, precisando, estou às ordens, pode entrar em contato. Vai nos cafés de network do Conect, Também. que ela não perde um, tá? Mas vamos dar continuidade, né? Se você pudesse resumir sua trajetória em uma palavra, qual seria essa palavra? Mônica, eu acho que seria transparência. Eu acho que, se fosse, assim, uma palavra que veio muito forte foi verdade. Mas acho que além da verdade, é tão verdade que é transparente. Então, eu levo a transparência comigo nos meus serviços, nos meus sentimentos. Então, eu gosto de dizer ao cliente quando dá, quando não dá, até que ponto há um risco, não há um risco, o que é viável, o que não é viável. E em relação aos meus sentimentos, quando eu gosto de algo, quando eu não gosto. Sou muito assim, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, essa transparência, que às vezes é até transparente demais, talvez. Às vezes eu digo que é minha maior qualidade e meu maior defeito. É ser tão transparente que transborda demais. Mas eu acho que é isso, assim, a transparência eu valorizo demais. É uma coisa que para mim é inegociável. Maravilha. Vou fazer um bate e volta bem rapidinho. Simbora. Vou fazer 5 perguntas. Você não vai pensar, você vai dizer de imediato. Já estou nervosa. Família. Tudo. Deus. Acima de tudo. Conexões genuínas. Importante. Propósito. Marcante. Qual legado você quer deixar aqui no dia que chegar o seu dia para outra morada? Positividade. Positividade com as pessoas. É sobre isso, gente. Nosso programa de hoje foi assim, esse bate-papo leve, enriquecedor, né? Como eu digo aqui, é um espaço para elas contarem a história delas, né? Elas poder trazer também um pouco de aprendizado para as nossas telespectadoras. E assim é o Connect Woman. E nós estamos muito felizes, viu, Rebeca, de você poder estar aqui, poder trazer um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento, compartilhar conosco também, né? E muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica, pela oportunidade, pelas portas que você sempre abre para mim. Eu sou muito grata e valorizo demais essa conexão. É sobre isso, conexões genuínas. Então, fica conosco. Estamos finalizando aqui o Connect Woman desta semana, mas próxima semana vai ser uma honra ter vocês também aqui nos assistindo, acompanhando, né, tudo o que acontece sobre o universo feminino do empreendedorismo feminino, né? Então, esse é o Connect Woman aqui do Sistema Norte de Comunicação.